Grande dia, senhoras e senhores. Grande dia. O desgoverno não apenas foi derrotado, mas também foi humilhado no Congresso Nacional nesta terça-feira, dia 28. Estamos em mobilização a respeito das tentativas do Congresso de passarem pautas que são tão antipovo que eles precisam ou votar com urgência ou à noite, quando não tem ninguém olhando. Seguimos barrando todas. E não foi diferente nessa terça quando fomos avisados de que o desgoverno Lula tentaria derrubar o veto do presidente Bolsonaro sobre o famigerado crime de fake news. Mas não basta apenas eu contar para vocês que eles foram derrotados. Eu preciso mostrar que os caras querem combater aquilo que eles promovem até dentro do Congresso, enquanto eles dizem que precisam acabar com as fake news. Suco de hipocrisia. E eu vou provar com vídeos dessa sessão maravilhosa de ontem. Porque como se não bastasse, nós também derrubamos o veto do Lula que tentou impedir o fim da saidinha de criminosos do Chilindró e a possibilidade do desgoverno de gastar o nosso dinheiro com pautas puramente ideológicas, do qual os conservadores são absolutamente contrários. E teve bônus no final. Foi um dia de muita derrota, porque derrota pouco é bobagem. E como eu disse, os caras estão descolados da realidade do que o povo quer. Eles estão dentro de uma bolha que a cada dia diminui. E é por isso que o desgoverno segue derretendo, segue humilhado. Esse vídeo foi bem gostoso de fazer e eu garanto, também será muito satisfatório para você assistir. Preparados para mais um show de horrores? Então separa a pipoca, fica confortável e... perdeu, mané. Não amola. Vamos direto ao assunto porque desmascarar a hipocrisia e o falso moralismo é tão legal. Se você viu o meu último vídeo, você já estava ligado no que ia rolar nessa terça-feira. Se você não viu, vai lá ver, porque aí você vai entender tintim por tintim. Tentativa do Congresso de derrubar o veto do presidente Bolsonaro sobre não criminalizar fake news, porque a gente já sabe que fake news é só o que a direita fala. A esquerda comete equívoco, gafe, ela erra, ela se engana. A base do Lula, com os partidos de sempre referentes ao puxadinho nicaragüense não brasileiro, desculpa, deu uma viajada aqui, se mobilizou muito, passou a tarde rebolando numa tentativa de derrubar o veto do Bolsonaro. Eles até conseguiram trazer o MDB pra dentro do bambolê. Mídia salivando, Xande Barroso esfregando as mãozinhas, tipo, agora vai. Vai amargar uma dolorosa derrota que deve ter machucado a alma. Imaginar isso me traz uma sensação boa, confesso. Sim, aqui mora um coração peludo. Mas os discursos que precederam a queda foram sensacionais. Tipo quando Lidberg Farias, namorado da Gleisi Hoffmann, estava falando, aí o microfone cortou porque o tempo dele tinha acabado e alguém no fundo grita a única coisa que passa na cabeça da base governista que não tem pauta nenhuma para apresentar. O veto assinado pelo Bolsonaro era um ato de ofício, preparando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Nunca serão, filhotes. Jamais serão. Mas o exemplo mais pontual do que eu quero expor como ápice da hipocrisia é do senhor Rogério Correia, deputado petista por Minas Gerais. Desculpa, Brasil. Vamos ouvir e na sequência a gente continua. Eu termino, presidente. Já consegue o nível de alfabetização que voltou a subir e 56% já aprenderam a ler e escrever na idade certa. Tinha havido uma queda na pandemia, porque na pandemia também nós vimos ações bolsonaristas para prejudicar o povo brasileiro. Fake news é com bolsonarista. Isso todo mundo já sabe, inclusive o Xandão. Bom é que ninguém tem problema nenhum em associar uma perseguição ao Bolsonaro à figura do Alexandre. Alexandre de Moraes. É explícito. Mas tá, eu preciso fracionar esse vídeo para desmontar a lorota do cara que tá defendendo punir fake news. Eu termino, presidente. Já consegue o nível de alfabetização que voltou a subir e 56% já aprenderam a ler e escrever na idade certa. O Rogério Correia primeiro está comemorando uma alta na alfabetização no Brasil, certo?
Para começar, em 2019, no governo Bolsonaro, o MEC mudou a prioridade de alfabetização que estava vigente no Brasil para a utilização do método fônico, com foco intenso no ensino infantil. Colher o resultado dos outros deve ser muito gostoso, né, meu filho? Só que na sequência ele diz: tinha havido uma queda na pandemia, porque na pandemia também nós vimos ações bolsonaristas para prejudicar o povo brasileiro. Véi, o cara tá feliz com o aumento da alfabetização no Brasil perante a queda na pandemia e por ações bolsonaristas para atrapalhar o povo. Sobre isso, seu Rogério, Bolsonaro lutou praticamente sozinho para que as crianças voltassem às aulas. Nós fomos um dos últimos países do mundo a ter esse retorno. Enquanto o presidente Bolsonaro sempre dizia: a questão de deixar também a garotada em casa. Nós somos o país que tem o maior número de dias da molecada sem aula. Só está faltando nós. Então hoje mandei uma mensagem até para o ministro Milton da Educação, tá certo? Que para ele se preparar, né, e começar a orientar, já que a adesão não é nossa, essa orientação aos governadores do prefeito, para que se volte às aulas do Brasil, que é inadmissível, né? Perdemos um ano letivo. Por outro lado, fica havendo sindicatos dos professores. O pessoal deve saber como é que é composto, né? A ideologia dos sindicatos professores pelo Brasil quase todo, né? É um pessoal de esquerda radical, tá? Que para eles está muito bom ficar em casa, por dois motivos. Primeiro que, para eles, dos sindicatos, eles não trabalham, ficam em casa. E outra, né, colabora para que a garotada não aprenda mais coisas, né? Não volte a aprender, a se instruir. Após a passagem da pandemia, foi que os estudos e as matérias começaram a aparecer como terra. Brasil foi o 4º país com mais tempo de escolas fechadas na pandemia, diz a OCDE. Ou essa aqui do G1. Fechamento de escolas durante pandemia fez Brasil regredir 2 décadas em matéria de evasão escolar, diz a Unicef. O país está entre os que ficaram mais tempo sem aulas presenciais durante a pandemia. Ou essa aqui da CNN, em que a presidente do Todos pela Educação diz que o Brasil errou em manter escolas fechadas por tanto tempo. Para em 2024 me aparecer Rogério Correia para falar da queda da alfabetização durante a pandemia devido a ações do Bolsonaro. Tenha dó. E ele finaliza dizendo: fake news é com bolsonarista. Isso todo mundo já sabe, inclusive o Xandão. Fake news é coisa da direita e o Xandão tá de olho. Só que nós precisamos falar sobre Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma. Fake news para tentar melhorar a imagem do Lula no Rio Grande do Sul e tentar convencer a população como um todo que o desgoverno é uma verdadeira mãe? Temos. Presidente Lula acaba de anunciar um repasse de 100 milhões para pagar auxílio para todos os motoristas da Uber afetados no Rio Grande do Sul. Mas a verdade é que, após reunião com Lula, o CEO da Uber anunciou um auxílio de 10 milhões de reais para motoristas afetados no Rio Grande do Sul. Cerca de 20 mil motoristas cadastrados receberão 500 reais. Da Uber, não do Lula. E não eram 100 milhões. Eram 10. Mas calma que a gente tem outras com um único interesse de enganar o leitor da publicação. Tipo essa aqui. Brasil acaba de atingir um novo recorde. As indústrias de carne processada cresceram 13,2%. Significado disso? Mais brasileiros estão comendo carne a preços mais acessíveis. Dá-lhe Lula! E pá! Meteu uma foto de carne no post. Só que essa é apenas mais uma informação que foi corrigida lá no Twitter, porque carne processada não é aquela da foto. Carne processada é salsicha, linguiça, presunto, mortadela. Ou seja, o Brasil do PT voltou a comer mais mortadela. É aquele negócio, né? O meme já veio pronto. Mas essas fake news aí o Xandão não vê, né? A tentativa de criminalizar as fake news foi mais uma vez mandada pra terra do arrasta pra cima. Mas não sem que a galera chorasse. Muito. Foi aí que a Rede Lula entrou em campo. Por favor, me ajuda. Eu tive que mudar a voz da dona Natuza porque eu acelerei o vídeo um pouquinho, porque, nossa, era muita choradeira. Se a gente for pegar, o Camarote citava os cerca de 300 votos a favor da fake news. Porque imagina que quem está votando contra uma medida que inibe a fake news está votando a favor.
Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda. É a direita também, é o centro-direita também. É o que a gente chama de centrão. De braço auxiliar da extrema-direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte: a gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação, no projeto de lei das fake news, que não trata de qualificar o que é fake news, fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso, eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, né, do monstro, da hidra, que é um monstro, corpo de monstro e cabeça de serpente, que vai comer a todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news. Então vai Centrão, vai lá na frente, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já é alvo constante de fake news. Daqui a pouco vai vir o Arthur Lira quando ele deixar o poder, daqui a pouco vai vir o deputado do Maranhão, vai vir o deputado de Pernambuco, vai vir o senador do Ceará, engolirá todo mundo. Esse é o ponto. Então é muito ruim que nesta votação 257 deputados tenham trabalhado para derrubar o veto e 41 senadores. Então tem 257 deputados hoje contra a democracia. Quando eu falo democracia, eu estou falando da medida que visa punir quem é funcionário público e se engaja em projetos golpistas, que visa punir quem é militar e se engaja em atentados golpistas, dando a eles uma pena maior, tanto aos militares quanto aos funcionários públicos em geral. Então há 257 deputados atuando contra a democracia, na minha avaliação, e 41 senadores. É sério ou não é? É bastante sério. É sério. Eu estou para te dizer. É sério. É muito sério. O monstro da fake news vai pegar todo mundo, igual a gente avisou que o da censura ia pegar a imprensa. Né, UOL? Só uma correção também, porque a gente preza pela informação correta, para que o áudio não confunda ninguém. Foram 317 votos para manter o veto do Bolsonaro e 138 para derrubar. Mas é interessante ver a Natuza extremamente preocupada com as fake news, enquanto desde segunda nós estávamos assistindo toda a velha mídia fazendo isso aqui. Metrópolis, PEC que pode privatizar praias retoma obsessão dos bolsonaros. Flávio Bolsonaro é relator da PEC que pode privatizar praias. Bolsonaro cobrou várias vezes criar Cancuns brasileiras. CNN, privatização de praias. Senadores se dividem sobre PEC que alteraria terrenos de marinha. O Globo, privatização de praias. O que são terrenos de marinha e o que pode mudar com a proposta em discussão no Senado? Cara, você lê essas manchetes e pensa que, obviamente, estão tentando privatizar as praias do Brasil. Não tem outra interpretação. Mas aí eu resolvi ir atrás da verdade. Só que eu queria uma verdade vinda de alguém da esquerda. E assim, quem não passaria pano de jeito nenhum para algo desse tipo? Já sei, o namorado da Fátima Bernardes? Me conta, namorado da Fátima Bernardes. O Flávio propôs privatizar as praias, como dizem as manchetes dos jornais? Eu posso me permitir um esclarecimento ao senador, de um minuto só. Uma fala respeitosa, que no nível do senador, né? Só para esclarecer a ele, senador, que em momento algum, lendo o texto, Vossa Excelência vai encontrar qualquer tipo de frase que dê sentido à privatização das praias. Isso não existe no texto. Vossa Excelência leu e Vossa Excelência está certo. Então não existe isso no texto do projeto de lei em lugar nenhum? Um segundo para eu poder cantar uma musiquinha? Pom, 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 pararam, param, param, param. Pararam, param, param, param. Ai, essas desinformações da extrema-direita. Um outro ponto que me preocupava muito mesmo nessa tentativa de criminalizar fake news, era esse aqui que a Bia explicou. Olha o que o desgoverno queria aprovar, galera. Se criar aí um comitê, um Ministério da Verdade, ainda por cima os partidos políticos, caso o Ministério Público não queira denunciar alguém por causa de uma postagem, o partido político vai poder mover uma ação penal privada. Olha que maravilha! O PT, por exemplo, que adora perseguir seus opositores, com a quantidade de aparelhamento que tem, advogados, recursos, tanta verba desviada,
vai poder ficar fazendo uma perseguição judicial, um assédio verdadeiro, assédio judicial aos opositores. E isso vai acabar com a paz daquelas pessoas que queiram simplesmente falar, mostrar a verdade ou dar a sua opinião nas redes sociais. Gente, isso é muito real. E eu nem vou dar o exemplo do pedido de investigação feito pelo Paulo Pimenta para se investigar fake news que, na verdade, 90% eram críticas ao governo. Não, na verdade eu vou sim. Pedidos de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais de, digamos, de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Aí eu cortei a resposta dele, nós tá? procuramos encaminhar para que a Polícia Federal identifique iniciativas que, do nosso ponto de vista, prejudicaram as ações que estão sendo realizadas. É isso. No ponto de vista deles, o que prejudicou é fake news. Investiga aí, PF. O cara denunciou um monte de críticas ao governo como fake news e eles ficam chocados por eu não confiar de jeito nenhum nesse desgoverno e seus simpatizantes em regular o que seria fake news. Bicho, é tão óbvio. Mas beleza, eu queria mesmo era comentar essa matéria do UOL aqui que é muito mais explícita. Governo triplica pedidos à Polícia Federal. Maioria investiga ataques a Lula e a ex-Banja. Vamos então aos números da perseguição que muitos chamam de luta pela democracia. Houve 159 pedidos de abertura de inquérito feitos pelo Ministério da Justiça entre janeiro de 2023 a abril desse ano, o que dá uma média de 9,9 por mês. Já entre 2019 e 2022, a pasta encaminhou 44 solicitações à Polícia Federal para abertura de inquérito, o que dá uma média de 0,9 por mês. E olha, galera, na época do Bolsonaro tinha vídeos do povo jogando bola com a cabeça dele, vídeos simulando a sua morte, além da capa da Isto É com o Bolsonaro caracterizado de Hitler. Em 4 anos, Bolsonaro teve 44 acionamentos da Polícia Federal. Em menos de 1 ano e meio, Lula já teve 159. Que doideira. E os caras ainda queriam dar aos partidos políticos esse poder de ir atrás dos opositores. E eu que sou antidemocrática de perguntar se tá todo mundo doido? Ainda nessa sessão do Congresso teve uma fala muito boa do Felipe Barros que lembrou o Paulo Pimenta. E teve no final um negócio que eu não esperava, mas eu amei mesmo assim. É o partido da mentira. Criaram até um ministério extraordinário para o ex-ministro, secretário da Comunicação, Paulo Pimenta. Com qual objetivo? Com qual objetivo? Criminalizar as opiniões divergentes. É uma montanha de mentiras. É uma montanha de mentiras, senhor presidente. Aliás, montanha era o codinome de Paulo Pimenta na lista do Odebrecht. Então, senhor presidente, o que nós estamos vendo é que o partido da mentira, o Partido dos Trabalhadores, quer se utilizar da criação de tipos penais para criminalizar as opiniões divergentes. A oposição não vai permitir que isso aconteça. Nós somos pela verdade, somos pelo Brasil, contra o partido da mentira, que é o PT e esse governo. Montanha! 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 Ai, é contagiante, muito mais forte do que eu. Será que eu posso ser presa por zoar assim? É tipo uma zoeira antidemocrática? É sério. E para mostrar que hipocrisia a gente pega e joga no ventilador, tivemos Marcel Van Hatten, o brabo do rolê, jogando verdades para todos os lados. Porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula, que voltaria para a cadeia. Lula disse que não indicaria amigos para o Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Lula disse que quem ganha até R$5.000 não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha, que
abóbora! Portanto, senhor presidente, se fosse para punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula, mas é para perseguir a oposição! A oposição orienta por manter o veto 46 assim! Como orienta a maioria? Como orienta... E foi assim que o Lula e demais interessados, como o consórcio, tomaram pra dentro. No primeiro round, porque o espetáculo estava apenas começando. Na sequência de análise de vetos presidenciais, tínhamos o veto 1 de 2024. Aí você pode me perguntar o que raios foi isso? Explico. Na votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Eduardo Bolsonaro apresentou uma emenda ao texto que proibiu o governo federal de usar dinheiro público para incentivar determinadas ações. O texto da emenda foi aprovado, mas o Lula foi lá e vetou esse trecho. Mas e aí? O que dizia esse texto vetado pelo Lula? Presidente, o PL, bem como a orientação da oposição, são bem tranquilas no sentido de ser não a este veto. Eu não vejo motivo pelo qual Lula vetou a minha emenda LDO, que trata de proibir o uso de dinheiro público para invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas. O Lula falou que o MST não utiliza de violência para invadir propriedades. Outro ponto, ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. Isso aqui nada mais é do que a normalidade. Ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional, formado por pai, mãe e filhos, está dentro da Constituição. Bem como proibir o uso de dinheiro público para cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. Ora, se eles não podem ser nem responsabilizados criminalmente, como a proibição de abortos. Ora, Lula, durante a campanha eleitoral, também disse que, na sua carta aos evangélicos, que ele era contra o aborto. Então me causa estranheza esse veto. Eu achava até que eram matérias não polêmicas, mas infelizmente foram vetadas por Lula e a gente está aqui para garantir a propriedade privada, contra o aborto, contra ataques à família tradicional, bem como a impossibilidade de crianças façam a cirurgia de mudança de sexo e depois se arrependam, sendo certo que não poderão voltar atrás. Então o PL, a minoria e a oposição orientam não, presidente. Cara, eu achei bizarro. A emenda já estava dizendo que dinheiro público não poderia ser usado para fomentar essas pautas e o Lula foi lá e vetou. Significa que ele queria usar esse dinheiro para essas pautas? Como resposta a esse veto, a oposição grandona disse: esteja derrubado. E derrubou. E nessa pirulitada foi maior, contando com 339 parlamentares dizendo que, ei Lula, não vai ter dinheiro público para essas pautas não. Chora na cama que é lugar quente. E se puder me manda um áudio. E aí fomos pro que achávamos que era o grande finale da sessão do Congresso empoderada, né? Porque tinha deputados e senadores juntinhos para mudar o Brasil. Eu sei, isso às vezes dá medo, mas dessa vez deu bom, porque o tema era a derrubada do veto sobre as saidinhas do Chilindró. O Congresso votou o tema, decidiram acabar com as saidinhas, mas Lula bancou o Pocoyo para perguntar ao povo feliz da vida com esse resultado o seguinte: onde é que você pensa que vai, hein? E Lula teve a capacidade de vetar após uma série de crimes envolvendo pessoas que estavam contemplados pela saidinha, que deixaram o Brasil em choque. Mais em choque eu fiquei ao ouvir a justificativa dada pelo desgoverno para vetar as saidinhas. Abrir só para quem vai trabalhar ou estudar e não possibilitar o convívio familiar, que é o que mais tem chances de ressocializar o apenado, é aumentar a violência. Você sabe quem nunca mais vai poder socializar com a sua família, deputado? O policial Roger Dias Cunha, que teve a vida interrompida por um cara que estava preso e saiu para tentar se ressocializar junto à família dele. Não me comoveu. E também não comoveu a Câmara, que com 314 votos derrubou o veto na casa. Só que faltava o Senado, onde normalmente o desgoverno tem mais base. Ou tinha. Já que por lá a derrota foi ainda maior, tendo 52 senadores votando para derrubar o veto do Lula e apenas 11 pela manutenção. Tivemos 6 horas de sessão entre deputados e senadores que custam muito caro para representar a vontade do povo. A sua vontade. E após as derrotas em sequência, Lula, sem base no Congresso,
vai apelar para o único que pode interferir nas decisões do legislativo que nos representam? E não tô falando da Rede Lully, não. Para manter saidinha de presos, o governo conta com o STF para reverter derrota de Lully no Congresso. Sim, o Lully pretende usar a Suprema Corte para invalidar os trabalhos legítimos dessa terça-feira. Seria a demonstração que a Suprema Corte tem a palavra final quando o assunto é legislativo brasileiro, que se derrubar a decisão do Congresso, se mostrará meio inútil, né? Então, para que pagar mais de 600 parlamentares se 11 ministros podem resolver da forma que acharem melhor, mesmo sem receber um único voto para isso? Pois é. Só que isso ainda não era o fim, porque, para terminar de piorar a situação do Lully no Congresso, os deputados brasileiros resolveram votar um PDL que alterou o decreto do Lully sobre e os clubes de se acha aprovado. Surpresa das 11 horas da noite, nessa terça-feira histórica no Congresso Nacional, em que nós impusemos 3 derrotas acachapantes ao governo. Nós temos agora, nesse exato momento, 11 horas da noite, mais uma derrota para o governo. Nós acabamos de aprovar o PDL 206 de 2024, que garante segurança jurídica aos clubes de tiro, aos colecionadores e aos atiradores. Foi uma grande articulação encabeçada pelo nosso amigo deputado Polon e uma grande vitória da oposição, impondo mais uma derrota ao governo nessa noite, exatamente agora, 11 horas e 2 minutos. Vamos para cima. Galera, o que eu vou falar aqui agora tem que ficar claro. Lully não tem base, nem popular, nem parlamentar. A muleta dele é outra. Mas eu prevejo um novo turbilhão se aproximando do Lully, já que ainda ontem, agora na Câmara, foi aprovado após um acordo entre os líderes que as comprinhas abaixo de $50 em sites como a Shein seriam taxados em 20%. Mais o ICMS, que é de mais ou menos 17%, viu, galera? E eu sei, Chilique Neto falou que o Lully vai vetar, que ele é a favor dos pobres, blá, blá, blá. Mas o líder do governo na Câmara, o seu José Guimarães, tentou impedir a votação nominal para rolar ali uma votação simbólica, porque tinha acordo fechado pela aprovação da taxação. Veja você mesmo. Tem acordo, presidente, por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem votos para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem número para pedir nominal. Deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Presidente, não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. O Lira falando que isso não se diz no microfone foi a melhor parte, né? Tipo, ô seu Zé Ruela, você tá entregando seu próprio presidente? Que vexame. Galera, o Taxad quer essa taxa. O Lully não queria carregar o peso de taxar as brusinhas. O líder do governo boca aberta entregou o acordo. Então eu vou contar o quanto pode ficar ruim essa situação. Se o Lully vetar, ele vai estar descumprindo o acordo feito entre os líderes e os deputados vão votar pela manutenção do veto dele. Lully ficará sem os bilhões que o imposto daria e entraria numa treta frenética com o Congresso por descumprir acordo, fazendo todo mundo de idiota. Se ele não vetar, as redes sociais vão ao chão, porque onde que o Chilique Neto vai enfiar a cara dele? Ele diz que o Lula deveria vetar. E dizer que o Lully não vetou vai meio que fazer o Chilique passar por um constrangimento enorme, além de um desgaste imenso com a base. Lully tem 15 dias úteis para vetar. Caso contrário, a taxação das comprinhas abaixo de 50 Bidens será sancionada automaticamente. E eu vou ficar aqui no melhor estilo. Que os jogos comecem. E galera, passando para lembrar que a promoção do mês das mães acaba dia 31, quinta-feira, onde você assina o teatualizei.app, me dá uma moral gigantesca, não só para pagar os advogados que a democracia me obriga, mas também financia o meu trabalho para que eu possa estar sempre aqui, te atualizando, dividindo a raiva e até ficando surpresa junto com vocês com dias como esse, onde a gente entende que a nossa mobilização faz toda a diferença. E é por isso que eles querem nos tirar daqui de todo jeito. De longe, nós entramos dentro do Congresso através das redes sociais. Nós cobramos os parlamentares. A gente faz escândalo sem precisar abrir a boca. E eles sabem o peso imenso que nós temos. E que daqui nós também não sairemos. Portanto, com 10 bonouros por mês, você se torna meu sócio de trincheira, onde eu garanto, mesmo entre mortos e feridos, nós vamos sair vencedores.
É só uma questão de tempo. Se você quiser e puder, entra pra família e vai maratonar os conteúdos exclusivos. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O STF vai derrubar a questão das saidinhas para ajudar o Lula e de quebra humilhar o Congresso de novo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!